Olá, boa tarde, a graça e a paz, eu me chamo Francinaldo e é um prazer estar aqui, né, mais uma vez de novo, e obrigado aí pelos comentários, obrigado aí por vocês terem compartilhado o vídeo anterior. Bom, gente, a gente vai dar continuidade à carta de Paulo aos Gálatas, mas primeiramente, antes da gente entrar na carta, literalmente, a gente vai primeiramente entender o contexto da carta. E no vídeo anterior, né, essa carta ela tem uma particularidade, ou seja, todas as cartas que Paulo envia é direcionada a uma só igreja ali. Mas essa carta de Gálatas, a sua particularidade é o quê? Que essa carta ela é enviada a uma região chamada região da Galácia. E nessa região, Paulo ali implantou, né, 4 igrejas. E no vídeo anterior a gente viu, né, essas 4 igrejas que Paulo ali implantou, que é a igreja de Antioquia, a igreja de Icônio, Listra e Derbe. E hoje a gente vai saber um pouco, né, em parte, quem era Paulo, ou seja, quem era Saulo, né? A gente vai voltar ao tempo, né, antes aí de Saulo, né, de Paulo aí ter se encontrado com Jesus. A gente vai voltar bem no começo e entender quem era Saulo de Tarso. E primeiramente, para a gente poder entender, a gente vai ver como foi que a igreja de Jesus ali se espalhou. Antes de tudo, Jesus deixou esse seguinte mandamento para os discípulos. E é justamente no decorrer desse contexto que Saulo vai entrar e a gente vai conhecer desde o começo quem era esse cara para poder entender a carta aos Gálatas. Jesus deu a seguinte ordem: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a sua mente para que eles entendessem as escrituras e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer, ao terceiro dia ressuscitar, e que em seu nome se pregasse a mensagem do arrependimento e o perdão dos pecados, e seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunha dessas coisas. Então, a mensagem primeiramente teria que ser anunciada primeiramente em Jerusalém, para depois essa mensagem ser anunciada, né, a todos os povos. Atos capítulo 6, e os apóstolos obedeceram este mandamento, de sorte que o número cresceu de discípulos ao ponto de haver algumas confusões. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou, e os que tinham sido cridos foram da terra de Israel. Foram até a terra de Israel e começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os apóstolos ficaram assim: bom, a gente não deve perder tempo com essas coisas. A gente deve se dedicar ao ensino da palavra. Então eles fizeram uma reunião e escolheram 7 pessoas ali cheias do Espírito Santo. E dentre essas pessoas estava ali quem? Estava Estevão. E todos concordaram com a proposta dos apóstolos. E então escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo. Então, Estevão, como ele era cheio da fé e cheio do Espírito Santo, ele não ficou só ali, porque ele foi designado especificamente para esse problema aí. E Estevão começou a anunciar também ali a mensagem de Deus, de forma que algumas pessoas, alguns judeus, se levantaram contra Estevão, fazendo falsas acusações. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres e começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus estava, né, ali dando sabedoria a Estevão para que ele pudesse ganhar todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra a lei de Moisés e contra Deus. De maneira que eles atiçaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito de Estevão. Agora você imagine, Estevão ali sendo acusado falsamente por pregar Jesus, e esses caras dizem: pô, Estevão está indo contra a lei de Moisés e os seus mandamentos.
E aí levaram a um tribunal superior e ainda levaram pessoas para dizer mentiras lá. E aí, como Estevão era cheio do Espírito Santo, e Estevão começou a falar acerca de Jesus. Ele falou lá, ele voltou de novo também a explicar sobre a lei de Moisés, sobre os profetas, sobre os salmos, que tudo falava a respeito do Messias, que o Messias haveria de vir. Foi por isso que eu falei aquele mandamento de Jesus aí no começo do vídeo. Bom, e aí que eles não deram ouvido e Estevão vai dizer. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de corações e surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados também rejeitaram. Até quando? Até quando vocês vão resistir à mensagem de Deus? Até quando vocês vão resistir à voz de Deus? Os seus antepassados fizeram a mesma coisa. Depois jogaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas, e é aqui onde entra, Saulo de Tarso, a primeira vez que ele aparece aqui. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Ou seja, eles levaram Estevão para fora, eles iam apedrejar Estevão e Saulo estava lá presente também, e eles deixaram as roupas ali perante aos pés de Saulo. E Estevão, antes de morrer, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa os seus pecados, não impute esses pecados a eles. E Estevão, expirou e Estevão morreu, de sorte que Saulo ali começou a aplaudir aquele ato ali dos judeus. E foi justamente nesse momento que a igreja começou a se espalhar. Foi aí onde se começou a cumprir a palavra de Deus, que primeiramente o evangelho tinha que ser pregado aos judeus, e foi justamente através da morte de Estevão que o evangelho começou a ser pregado aí em outras regiões da Judéia. E foi justamente onde aparece Saulo de Tarso, o grande, o terrível, o destemido. E nos próximos vídeos a gente vai ver aí como se deu a vida desse cara aí e como Deus vai fazer um trabalho tremendo na vida de Paulo. Porque Saulo é uma peça fundamental. Saulo vai ser escolhido por Deus para anunciar a mensagem do evangelho aos gentios. E como eu falei, e vai ser justamente onde vai se cumprir a palavra de Deus, Porque primeiramente ali a mensagem era para os judeus, mas haveria um tempo ali em que a mensagem também ia ser anunciada para todas as nações. Beleza? Então, obrigado, a graça e a paz e até o próximo vídeo.